Olha aí, pessoal, o governo, a mídia esquerdista, essa galera toda está comemorando a taxa de inflação, pelo menos a prévia, por enquanto, do mês de julho, os dados apresentados pelo IBGE, porque essa taxa foi menor do que a taxa de junho, né? Então, os preços estão caindo, certo? Errado, você sabe muito bem como é que essas coisas funcionam e como estatísticas e percentuais distorcem a nossa compreensão da realidade. A minha e a sua não, porque você também é uma pessoa antenada nesses temas, mas veja que há uma distorção da informação. Isso aqui não é um resultado positivo. Primeiro, porque o mercado projetava um crescimento menor do que o 0,30% medido pelo IBGE, e não apenas isso, né? Tudo está subindo de preço de forma geral, essa é a verdade aqui. De 35 produtos de largo consumo, né, os mais procurados pelo brasileiro aí, né, toda essa cesta de 35 produtos teve alta nos últimos 12 meses, uma coisa terrível, especialmente para o brasileiro mais pobre. E ainda que essa prévia aqui, né, de inflação seja menor do que a do mês anterior, conforme eu falei, ela está acima da previsão e o pior de tudo, no acumulado de 12 meses, se esse número se mantiver para o mês de julho, a inflação vai chegar no exato teto da meta de inflação, com tendências de piora. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o índice aqui é o seguinte, 0,30% ante 0,39% do mês de junho, né? Vou até abrir aqui sem ficar escura a imagem para a gente ver aqui os números, né? Então, tem aqui o mês de junho, 0,39%, e aqui nós temos julho, né, 0,30%. Lembrando que isso aqui é a prévia, é o IPCA 15, do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro. Não está medindo até hoje, hoje é dia 25, não, né? Aqui é só até a metade do mês, mas serve para a gente balizar as expectativas. Então, né, em primeiro lugar, a projeção aqui previa um valor menor, né? O mercado já estava aí também estipulando um crescimento menor, acabou sendo negativamente surpreendido pelo número que foi, de fato, apresentado aí pelo IBGE, o que não é uma coisa positiva, né? Aqui a Agência Brasil trata a notícia dessa forma chapa branca, dizendo que ficou abaixo da taxa de junho, né? Então a inflação está caindo, não é mesmo? Não está caindo, não. Isso aqui é aumento de preços. Houve inflação. Lembrando, isso aqui é a definição estatal de inflação, que é aumento de preços de forma geral na economia. Inflação é o aumento da base monetária que tem como consequência mais visível o aumento de preços em algum momento num futuro não tão distante assim. Então, esse aumento de preços que está sendo medido aí pelo índice IPCA é um resultado maquiado, tá? De uma inflação que já aconteceu, de uma expansão de base monetária que nós temos visto acontecer, caramba, R$ 1 trilhão de dívida pública a mais do que já tinha em 12 meses. Você acha que isso é dinheiro circulando pela economia? O mercado emprestando R$ 1 trilhão assim para o governo? Não tem esse dinheiro disponível. Isso tem que ser impresso para viabilizar a aquisição dessa dívida pelo governo, né? Mas, então, qual que é o ponto aqui relativo a esse índice, né? O que elevou ele no primeiro momento? Lembrando, inflação aqui é percentual em cima de percentual. Então, os preços estão subindo muito, num ritmo maior do que no ano passado, a título de comparação, né? Então, a maior variação aqui, né, e o maior impacto na formulação desse índice total foi o grupo transportes, que eu não sei se é impactado pelos combustíveis. Imagino que sim, o que explicaria bastante isso aí, né? Mas também habitação, saúde e cuidados pessoais aumentaram bastante nesse mesmo período aí, né?
Também há aqui uma questão ainda de algumas reduções na alimentação no domicílio, mas uma alta na alimentação fora do domicílio. Então, uma coisa assim considerável, né? Uma coisa acaba meio que anulando a outra, não faz tanta diferença assim. É aquele ponto, né? Tem um negócio subindo num mês, no outro mês tem outra coisa caindo. Não, mas esse aqui subiu, esse outro caiu, né? Esse não é o problema. A lente ali, o microscópio não é o problema. A grande questão é você puxar o olhar para a distância e olhar a questão toda aí numa visão de mais longo prazo, porque aí você percebe exatamente isso aqui. Você não precisa da Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, te informar esse número aqui, porque você sabe disso, que o preço das coisas está subindo consideravelmente aí, mês após mês. Você vai no supermercado, você faz compras, você sabe que esses itens estão ficando mais caros, estão castigando o bolso do brasileiro. E essa é a questão, né? Mas ainda, embarcando nos números do governo aqui, né? Deixando de analisar a realidade, que é o mais fundamental de tudo. Se os números, se a estatística contradiz a realidade, esqueça a estatística, ela é falsa, ela é maquiada. A realidade é aquilo que os seus olhos percebem, a sua consciência consegue, a partir daí, raciocinar, né? Mas, usando esses números, essa análise estatal, a gente percebe que a coisa está muito ruim também, por mais que o governo tente dourar a pílula, né? Por quê? Vamos olhar aqui esse acumulado, esse gráfico aqui, né? Acho que eu vou ter que puxar ele um pouquinho para cá, depois eu volto. Mas dá uma olhada aqui nesse acumulado de 13 meses da inflação. Eu já tinha falado isso aqui numa análise anterior, né? Sobre como provavelmente agora no mês de julho nós atingiríamos o teto da meta ou algo muito próximo disso, né? E aconteceu conforme eu tinha previsto, não é nenhum grande vaticínio, né, chegar a essa conclusão. Ah, olha só, a inflação está caindo 3 meses seguidos. Não está caindo, meu amigo. Os preços estão subindo e num patamar muito alto, cara. Isso aqui é um patamar muito alto. De fato, olha só, 30, né? 0,30, isso aqui é mais alto do que vários dos meses desse último período aqui, né? Empata com alguns aqui também. É um patamar alto em cima de uma inflação que já aconteceu. Isso aqui é acumulado. Aqui em março, 0,36% de inflação. Isso aqui é em cima do que já tinha subido no mês anterior. Por isso que há, inclusive, essas quedas, né? Quando você tem uma inflação muito alta no mês, um índice muito alto no mês. A tendência é você ter uma correção do percentual nos meses seguintes, porque não dá para a coisa ficar subindo de forma indefinida, né? Mas, então, qual que é o problema aqui? Essa janela aqui de 12 meses, a mais recente, começa aqui de agosto até julho. Antes, na avaliação de junho, eu fiz essa avaliação com a taxa fechada, o IPCA mesmo do mês, não o IPCA 15. Mas a análise é a mesma. Era considerado o mês de julho até o mês de junho, né? Então, estava dando ali 4 e alguma coisa o percentual da inflação acumulada nesses 12 meses. E eu alertei para o seguinte, esse mês de julho que está aqui em vermelhinho vai sair da composição dos 12 meses, essa janela vai se deslocar aqui para a direita, e no lugar desse mês de julho de 2023 com uma deflação, com uma queda de preços de forma geral na economia, nós vamos ter inflação. Vamos ter aumento de preços porque só a gasolina, só os combustíveis eram suficientes para dar 0,2 mais ou menos, 0,2 pontos percentuais desse valor total aqui. Então era certo que haveria aumento de preços agora em julho, como de fato já é observado. Então você tira um resultado negativo e coloca um resultado positivo, aumentando aqui 0,37% o acumulado da inflação, né? Saindo um 0,07 negativo, entrando um 0,3 positivo. Então, o que acontece a partir daí? Deixa eu voltar aqui para onde estava, vamos voltar para a tela preta aqui. Bem, o acumulado de 12 meses, se esse índice do IPCA, obviamente, se mantiver de acordo com a prévia, vai ser de 4,45%, que é chegando ali na rabeira do
teto da meta de inflação. Então, olha que coisa tenebrosa, né? Você vai ter um índice extremamente alto e que vai obrigar o Banco Central a ou manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, ou eventualmente até aumentar isso, né? A gente não sabe qual que vai ser o resultado final ainda de julho, mas não vai ser muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui em outra coisa, né? Aí você tem o mês de agosto de 2023, que teve uma inflação alta, né? 0,28, um valor alto, mas olha só, quase todos os meses aqui de 2024 tiveram uma inflação maior do que essa. A tendência é também em agosto ter a substituição desse mês aqui de 2023 por um patamar mais alto agora também, né? Imagina a tragédia que isso vai representar. O acumulado de 12 meses vai para as cucuias, e aí fica a grande questão, o que o Banco Central vai fazer em decorrência disso? Porque os números demonstram, a coisa não é positiva, muito pelo contrário, ela é preocupante, decepcionou as previsões de mercado e, especialmente, colocou o acumulado de 12 meses perigosamente, muito arriscadamente, ali no teto da meta de 4,50, que eu não duvidaria que já no mês de agosto fosse rompido esse teto. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.